Senhores vereadores, retornando à sessão, terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento de expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário vereador Miltinho Barcelo que proceda à leitura de requerimentos da pauta. Senhor presidente, requerimento 183 de 2019 do vereador Luciano Formigueri. Requer o envio de expediente ao senhor Abraham Wittenburg, excelentíssimo ministro do Estado da Educação, solicitando que suspenda imediatamente o corte de repasse de recursos à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Instituto Federal de Santa Catarina, bem como todas as instituições federais do Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor primeiro secretário. Em discussão, requerimento, vereador Luciano Formigueri. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, esse tema já foi bastante debatido nessa casa. Houveram muitas moções de repúdio ao corte de recursos, ou à perspectiva de corte de recursos, de contingenciamento para as universidades públicas federais, Instituto Federal de Santa Catarina. Nesse sentido, esse vereador só reforça o pedido aos demais parlamentares para que esse requerimento seja aprovado, encaminhado não só ao ministro da Educação, mas também às bancadas federais, Senado, deputados federais, para que justamente essa casa faça coro às vozes das ruas, porque nós tivemos manifestações importantes, tanto no dia 15 de maio quanto no dia 30 de maio, buscando justamente demonstrar insatisfação da população contra qualquer corte de recurso para a educação pública. Nesse sentido, esse vereador, mais uma vez, pede o apoio dos parlamentares para a aprovação desse importante requerimento. Obrigado, vereador Luciano Formigueri. Ainda em discussão, requerimento, vereador Pedrão. Senhor presidente, gostaria aqui de cumprimentar Vossa Excelência, os demais parlamentares, o público que está nas galerias e também acompanhando pelas residências. Eu venho aqui cumprimentar o vereador Luciano Formigueri pelo seu requerimento, em que pese já termos votado moção de apoio, moção de repúdio, vários tipos de documento, eu acredito que esse venha a somar com todos os outros documentos já produzidos por esse parlamento, tendo em vista que o posicionamento da Casa Legislativa de Florianópolis, ela é contrária aos cortes de forma... Me fugiu até a palavra, mas não seria repentina, mas seria aquele corte de cima para baixo, aquele corte onde não teve nenhuma fundamentação técnica que o justificasse. Vertical, autoritário, me ajuda aqui o vereador Miltinho Barcelos, foi realmente um corte que veio de dentro de um gabinete analisando números de forma muito cruamente. E eu solicito, sim, que se apresente também um estudo que motive os cortes, o porquê do percentual, de onde, de fato, merece ter uma torneira fechada ou contingenciada, qual a real motivação. Muito do que se foi dito foi que esses cortes foram motivados por questões ideológicas, tendo em vista uma análise ideológica, político-ideológica. Acredito que não é momento de discutir um planejamento educacional de uma nação através de viés ideológico, partidário e político. A educação, sim, precisa de um plano. A educação em nível superior, nós precisamos analisar, sim, como está o atual Estado. Eu remeto o ano de 2015 neste parlamento, onde os estudantes de odontologia da UFSC fizeram uma greve para solicitar ao governo federal que fossem reparados os equipamentos da clínica de odontologia, bem como adquiridos os produtos, as resinas, os equipamentos que são utilizados dentro do consultório, para que eles, de fato, pudessem atuar. E aquela clínica presta um serviço para a nossa cidade excepcional. São inúmeras pessoas que não têm condições financeiras de fazerem um tratamento odontológico e a UFSC, através da clínica, onde os alunos atendem a população, de fato ofertam esses belos serviços para Florianópolis. Na ocasião,
A clínica estava totalmente danificada, uma clínica antiga que há mais de 30 anos possuía os mesmos equipamentos e, diga-se de passagem, a Vigilância Sanitária de Florianópolis, à época, não havia dado autorização para a clínica de odontologia da UFSC, de fato, trabalhar. Por que isso? Porque não chegavam as verbas lá na ponta do sistema. E aí, nesse momento, quando nós temos um HU que presta um serviço fenomenal para o município de Florianópolis, precisando sim de ampliação, precisando sim de mais profissionais, precisando sim de melhorias, de manutenção, nós temos uma verba sendo fechada. Eu gostaria muito que o parlamento da nossa capital tivesse um pouco mais de força para conseguir, inclusive, vereador Formigueri, um diálogo direto com o ministro da Educação, não apenas por ofício, por requerimento ou por moção, que nós sentássemos à mesa com ele e mostrássemos, ministro, isso aqui é a UFSC em Florianópolis serve aos nossos munícipes dessa forma. E são várias áreas, não só medicina e odontologia. Nós temos as mais variadas áreas servindo a nossa comunidade. Então, senhores vereadores, eu trago esse requerimento, esse apoio ao requerimento do vereador Formigueri, porque é um requerimento muito importante para, pelo menos, mostrar a intenção deste parlamento. Esperamos, sim, que seja solicitado e aceito a nossa agenda com o ministro da Educação. E aqui faço coro a todos os 23 parlamentares que solicitemos em conjunto essa agenda com o ministro, para que ele nos receba e, de fato, conheça melhor a realidade da Universidade Federal aqui no município de Florianópolis. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedrão. Em discussão, requerimento do vereador Marquito. Senhores vereadores, senhor presidente, senhor autor do requerimento, vereador Luciano Formigueri, quero inicialmente parabenizá-lo para retomar esse debate aqui na Câmara Municipal. Esse requerimento, de forma inclusive gentil ao ministro, solicitando que ele não faça os cortes do 30% dos recursos para a educação pública brasileira, eles são altamente necessários no conjunto das iniciativas que essa Câmara Municipal vem debatendo. Mais do que isso, ele se alinha aos movimentos populares de estudantes, professores e toda a comunidade acadêmica que vem para as ruas pela segunda vez, que foi para as ruas pela segunda vez no dia 30 de maio. E que se prepara para o dia 14 uma grande greve geral, do qual tem, sim, além da pauta do corte na saúde, outras pautas. E quero colocar que o parlamento ele se alinha, através do requerimento do vereador Luciano Formigueri, a uma demanda necessária e urgente, que é o quanto que esse corte representa da destruição de estruturas e instituições públicas como a UFSC, os institutos federais que estão na nossa cidade. Tem sim uma repercussão direta a grande parte da população de Florianópolis e indireta também. Portanto, é necessário que esse parlamento faça o debate, faça a discussão e leve esse posicionamento. É vergonhoso ver aquele ministro fazer uma explicação com chocolates. Mais vergonhoso ainda é o Bolsonaro comer metade do chocolate. Mais vergonhoso ainda é aquela cena. Isso é uma vergonha planetária, ver um presidente da República e um ministro se posicionando daquela forma. Portanto, é necessário sim nós nos manifestarmos aqui nessa tribuna. Quero ainda trazer outros relatos referentes a este tema. Outros relatos que nos colocam entendendo qual que é o volume desse corte. O volume do corte é de 1,7 bilhões, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Já falei nesta tribuna que em 2018, só do que foi isento de ICMS em todos os agrotóxicos comercializados no Brasil, chegou ao valor de 2 bilhões de reais. Portanto, se nós
cobrarmos ICMS dos agrotóxicos que são altamente nocivos à saúde e ao ambiente, nós conseguiríamos ter o valor que foi cortado da educação pública nacional. Por favor, vereador Tiago. Vereador Marquito, eu fiz questão de fazer uma parte a Vossa Excelência, porque nós já votamos, inclusive, algumas moções de repúdio contra o corte na educação. Mas Vossa Excelência hoje, não só com conhecimento, mas Vossa Excelência ainda traz um tema que, se cobrar dos agrotóxicos que foram liberados e os que já existem no Brasil, nós já teríamos o recurso para a educação. Isso. Então, eu penso, vereador Marquito, que Vossa Excelência hoje, a meu ver, Vossa Excelência contribuiu muito para esse debate. Obrigado. Pena que Vossa Excelência não está lá na Câmara Federal. Obrigado. Porque se Vossa Excelência teve essa sugestão, essa ideia, por que aqueles que estão lá ainda não tiveram? Isso. Sabe? Eu fico, às vezes, senhor presidente, senhores vereadores, indignado, porque tem de onde tirar o dinheiro para botar na educação, mas não querem, é mais fácil cortar. Obrigado, vereador Tiago. De fato, é isso. Este corte, ele representa um ataque direto. E ele é, sim, ideológico, ele é político, partidário, ele é dentro de uma visão de sociedade do qual a educação e essas instituições públicas não interessam ao governo Jair Bolsonaro, ao governo que está lá instalado. Não interessa porque, com justiça tributária, se resolve isso. Com justiça, dentro daqueles que devem fortunas aos cofres públicos, se resolveria isso. Não é cortando daquele que nós temos de mais precioso, que é a educação. Nenhum governo do mundo ataca a educação como esse governo tem atacado. Muito pelo contrário, todo e qualquer governo fala, vamos priorizar a educação e a saúde. E a gente vê justamente o contrário, desmontando sistemas que são tão bem e que vêm evoluindo ao longo dos anos no nosso país. Não podemos permitir, quero parabenizar, vou votar favorável e parabenizar o vereador Luciano Formigueri pela proposição. Obrigado, vereador Marquito. Ainda em discussão, requerimento, vereador Tiago Silva Mussi. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu pronunciamento vai no sentido de que muitas coisas já se falaram. Eu, inclusive, já falei algumas vezes aqui. Educação não é gasto, vereador Dalmo, é investimento. Quando um governo consegue entender isso, vereador Dalmo, ele não corta, ele investe mais recursos. Mas eu subi aqui nessa tribuna algumas vezes para dizer que não iria apenas criticar o atual presidente, porque todos assim o fizeram. Todos, sem exceção. Todos os ex-presidentes fizeram corte na área da educação. Mas suba aqui na tribuna, como também já o fiz, dizendo que nós temos sim que discutir o retorno dos bingos, dando emprego e dando recurso para o cofre. Como é que pode? Em 2003, o presidente Lula, do dia para a noite, foi lá, cortou os empregos dos bingos. A arrecadação de taxar poderia ir para a educação. Mas não, foi lá, corta. Vão até a Argentina. A arrecadação desses bingos é para a aplicação da saúde e da assistência social. Por que no Brasil não poderia ser o inverso? Todo o recurso vindo dessas máquinas de bingos pudesse ser investido na educação. Tem opção, o vereador Marquito agora, num belíssimo pronunciamento, falou da taxação dos agrotóxicos e que esses recursos possam ir para a educação. Por que não corta os auxílios moradias e os privilégios de alguns e coloca o recurso na educação? A bem da verdade, tem como fazer, mas não querem. Essa é a verdade.
Eu sempre fui, digamos assim, vereador Dalmo Menezes, acho que o Brasil tem tantas coisas que poderia se buscar para aplicar o recurso da educação e não fazem. Parece que é mais fácil falar e corta. Uma parte, o belíssimo vereador Dalmo, que faz sempre os bons pronunciamentos. Senhor presidente, quero aproveitar e parabenizar o vereador Tiago. Vereador, se os nossos representantes tivessem interesse em resolver a educação, com certeza eles iam declinar do auxílio moradia, auxílio combustível, aqueles que moram em Florianópolis e aqueles que moram em Brasília com apartamentos próprios do governo federal e de ganhar auxílio moradia. Então, tem tantas coisas, tantas gratificações, auxílio combustível, tantos auxílios, que isso para a educação faria assim, um efeito muito maior do que eles pensam. Alguns com pensões em duplicidade, outros com pensões de Senado, de governo, de governador, de deputado federal, tantas vantagens para poucos, e a minoria, que podia ajudar a maioria, não estão ajudando, pensando em si mesmo. Então, isso era um recurso que vinha para a educação, sem dúvida. Basta vocês ter vontade e ter interesse em resolver isso. Vereador Dalmo, o senhor também vê o seguinte, quantos recursos, por que não teve ainda uma mente brilhante lá da Câmara Federal, do Senado? Precisa 3 senadores por estado. Será que 2 não está bom? 1? Será que precisamos de 500 e poucos deputados federais? Né? O senador ainda fica 8 anos, será que não era necessário apenas 2 por estado ou 1? Será que não tem uma mente lá e diz o seguinte, vamos diminuir o número de deputados federais? Os senhores acham que estão lá 500 e poucos deputados federais naquela barulhada? Aqui a gente já vê um barulho. Corta pela metade, faz uma gestão que vai lá, olha, vamos congelar aqui pela metade por 20 anos, para que todos os recursos possam ir para a educação e saúde. 30 segundos, vereador Tiago, perdão. Então é o seguinte, será que não tem lá uma mente iluminada que possa levantar essa tese? Será que não está chegando a hora, vereador Dalmo, de fazer a verdadeira, digamos assim, revolução do corte onde tem excesso? Mas, vereador Dalmo, parece que é mais fácil, para eles que lá estão, cortar da educação. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Ainda em discussão, requerimento, vereador Renato da Farmácia. Senhores vereadores, se é a questão de buscar recurso, nunca se fala em cobrar dos grandes devedores, não se fala em cobrar das grandes heranças, das grandes fortunas, isso tudo se deixa de lado. Nós temos é que tirar dinheiro do pessoal que come no RU, temos que tirar dinheiro do que dá suporte ao negro que entra na universidade por cotas, e aí ele precisa de uma assistência, mas esse dinheiro eles vão tirar. Há uma inversão de valores, onde que me lembra muito bem, quando se tira dinheiro da educação, e aí eu quero dizer para os senhores que eu assisti, ouvi e vi. Quando então o ministro da Educação, Ney Braga, disse que povo culto era um povo perigoso durante a Revolução. E me parece que nesse momento não é diferente. A hora que você vê que na Europa se aumenta a quantidade de bolsas de estudo, se aumenta, na Alemanha aumentou em 67 bilhões de euros o investimento na educação. Aqui, vereador Dalmo, é o contrário. Aqui nós estamos tirando. E eu
no jornal do final de semana, não me lembro, foi sábado ou domingo, na Folha de São Paulo, o Zé Simão, que é um humorista, mas acabou dizendo uma verdade. Por que esse atual ministro quer retirar dinheiro da educação? Porque ele quer que o povo brasileiro tenha a cultura do nível dele. Por isso tem que tirar da educação, não pode investir. Então, meus senhores, quero aqui parabenizar o vereador Luciano Formigueri por esse requerimento, por esse envio de expediente, porque é fundamental que a gente, dentro da sociedade, dentro da situação política e pública, se manifeste contra os atrasos que esse Brasil começa a enfrentar. Eu tenho ouvido muitas vezes, quando se fala nessa questão de verba, estão usando excesso, tem ajuda daqui, tem ajuda dali. Isso é balela, minha gente. Isso é balela, isso é conversa de direita. A conversa de direita é assim mesmo, você não pode mais tomar cafezinho, porque é um problema. O pano de fundo é outro. Onde é que foi o primeiro momento que ele cortou a verba? Para querer botar as universidades na parede, a fazerem exatamente só o que o governo quer. Quando ele viu a mancada que ele deu na expressão, aí ele disse que não, nós vamos cortar de todos. Mas no primeiro momento, era exatamente diminuir o recurso para as universidades que discutem democracia. Nós temos que ter isso muito, muito atento, nós temos que ter isso muito vivo entre a gente. Nós não podemos querer aqui transformar agora, tirar recursos da universidade, para que a universidade tenha que se prostituir a ponto de discutir só o que o governo quer. Então, essa é a situação que ela tem que ser discutida. Não é aceitar simplesmente, porque tem desvio na universidade tal, tem desvio na escola tal. Isso tem que ser resolvido pela polícia. Agora, não é uma questão porque há desvio que você vai cortar a verba unilateralmente, que o desvio vai continuar existindo. Agora, o que nós temos que penalizar a quem faz o desvio? Não importa o que sucede a quem faz o desvio, o que ele vai cometer, o que vai acontecer. Mas o que nós não podemos é mexer no bojo da educação, em querer tirar a verba da educação. É o contrário. Quanto mais tiramos da educação, mais nós temos que aumentar em penitenciária. E aqui eu estou vendo uma situação. A questão penal, o que eu vejo pela frente? Vamos privatizar a penitenciária. Vamos começar a dar lucro para quem pegar a penitenciária. E de que forma nós vamos fazer? Diminui a educação, não há educação, não tem saúde, não tem assistência social e o país não cresce. A cada vez, no numerário mundial da educação, nós estamos caindo, e isso, meu amigo, eu quero aqui parabenizar, para mostrar que essa casa, ela não está inerte a uma situação vexatória pela qual a educação brasileira passa. Pois não, vereador Dalmo? Seu pronunciamento é importante, e o senhor deve lembrar que na eleição anterior... 30 segundos, vereador Renato. O ex-senador Cristóvão Buarque, ele dizia, o meu partido é educação. Meu partido é educação. Foi para a eleição, fechei 3% dos votos. Esperar o quê? Numa nação que não vota, num homem como Cristóvão Buarque, e vê o resultado da eleição, que depois saiu tudo através de impeachment, olha que nós estamos... Eu quero lhe agradecer, vereador, muito bem lembrado, quando Leonel Brizola chegou no Rio de Janeiro, e qual foi o primeiro passo dele? Fazer os CIEPs, exatamente. Obrigado, vereador Renato. Último inscrito, vereador Gabriel Meure, para a gente votar ainda o requerimento na tarde de hoje. Já está começando? Boa tarde, senhor presidente, vereador Fábio Braga, vereador primeiro secretário, vereador Miltinho Barcelos, senhores vereadores, público que nos assiste pela galeria e também pela TV Câmara. Eu estou aqui para discutir esse requerimento, o envio de expediente, primeiramente para parabenizar o vereador Luciano Formigueri por estar abordando esse tema tão importante aqui para a nossa sociedade, que é o corte ou o contingenciamento, como tem falado, no setor da educação. Sob a perspectiva ou sob o argumento, um tanto quanto falho,
um tanto quanto absurdo que diz que existe uso indiscriminado ou uso indevido do recurso por parte das universidades, seja ela federal, seja ela estadual. A gente precisa não diminuir o investimento nas universidades. A gente precisa, sim, fiscalizar melhor a aplicação desses recursos. A partir do momento que a gente tem uma queda no investimento à educação, a gente tem, sim, vereador Dalmo, um aumento na aplicação em saúde, em segurança pública e em outras áreas que acabam se sobressaindo a partir do momento que a gente tem o enfraquecimento da educação, seja ela na educação básica, seja ela na educação do ensino médio ou até mesmo no ensino superior. Então, aqui fica total repúdio por essa situação. A partir do momento que a gente está discutindo aqui no governo do Estado a questão da diminuição do 12º, acho sim que a gente deve repensar a questão do 12º do governo do Estado, mas não cortar o investimento para a UDESC. Por que não mexer na aplicação, vereador Tiago, no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, já concedo uma parte, no Tribunal de Justiça, em outros órgãos, que ali sim tem o privilégio, ali sim tem um excesso de gasto, ali sim tem a exorbitância no gasto público e não tem aquela consciência com que se é investido. E não, vereador Pedrão, que é egresso da Universidade da UDESC, e não diminuir na UDESC. A gente merece sim fortalecer, a gente merece sim dar maior aplicação na UDESC. Então, a partir do, já concedo uma parte dos vereadores, a gente precisa sim ter uma melhor aplicação dos recursos e não simplesmente cortar como se está querendo. Então, aqui vai ao encontro daquilo que está sendo proposto pelo autor vereador Luciano Formigueri, que eu rendo as homenagens também. Vereador Tiago Silva. Vereador Gabrielzinho, eu cumprimento o seu pronunciamento e Vossa Excelência está indo na mesma direção de que apontamos aí na tribuna. Tem onde cortar. Vamos fazer um pente fino. É chegado a hora de discutir, é necessário o Tribunal de Contas, tendo o Ministério Público, tendo a Assembleia? É chegada a hora de pensar, repensar. É chegada a hora de cortar todos os auxílios de moradia. Todos, sem exceção. Aqueles que trabalham no serviço público têm que entender que auxílio moradia é privilégio. É chegada a hora, senhor presidente, e eu acho que um dia nós vamos admitir essa hipótese. É necessário 40 deputados? Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Acho que é um debate bastante importante, mas eu acho que além do debate na questão do número de parlamentares, seja ele deputado ou vereador, acho que o mais importante é a gente sim verificar e questionar o 12º. Aí sim a gente vai ter uma diminuição e uma economia efetiva para o município. Vereador Pedrão. Vereador Gabriel, eu cumprimento vossa fala e venho na mesma linha de Vossa Excelência. Quando fui candidato a presidente aqui da Câmara Municipal, uma das propostas deste vereador era também a diminuição do repasse, justamente para que a Prefeitura tivesse um percentual extra para investimento. A Câmara Municipal de Florianópolis, ela tem sim um orçamento bastante generoso, devolve todos os anos um montante também generoso para a Prefeitura, porém nós não vemos a aplicação desses recursos. Acredito também que é necessário uma mudança de comportamento do Poder Judiciário, onde lá sim existem supersalários, pessoas que ganham acima de R$80 mil por mês, vereador Dalmo Menezes. 30 segundos. Pessoas que no final de ano têm um salário acima de R$180 mil. Isso é portal da transparência. A Assembleia Legislativa, com uma verba de gabinete de R$104 mil mês, é um custo bastante alto. Tem como reduzir, acredito. Muito obrigado, vereador Pedrão. Realmente, inclusive, nessa mesma linha que o vereador Pedrão comentou, referente ao 12º, nós temos um projeto que está em tramitação aqui na Câmara, que reduz a questão do repasse do 12º, e a gente espera que isso tenha aprovação o mais breve possível. Obrigado, vereador Gabriel. Não temos mais tempo para discussão nem votação. O vereador Maicon Costa acabou de se inscrever. Fica, então, inscrito o vereador Maicon Costa para o dia de amanhã.
discussão e votação. Encerrado o prolongamento do expediente, solicita ao senhor primeiro secretário que inicie a leitura da ordem do dia. Vereador Miltim Barcelos, por favor. Antes disso, eu solicito aos vereadores que façam o registro de presença, novamente. Aonde que vocês tiraram que tem um... Vereador, primeiro secretário, faça a leitura do primeiro projeto da pauta. Seus pedidos em ordem, senhor presidente. Obrigado. Projeto de Lei 17.194/2017, vereador Tiago Silva. Cria o Museu da Memória Negra no município de Florianópolis. Pareceres favoráveis, presidente. Em discussão, os pareceres. Não havendo o que querer discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto do vereador Tiago Silva para discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu aqui agradeço a todos os vereadores que ajudaram na tramitação desse projeto. O vereador Gabrielzinho, que foi relator na Comissão de Orçamento. Quero aqui agradecer o vereador Herádio, que também foi relator na Comissão de Educação, o vereador Catume, que foi relator na Comissão de Trabalho desse projeto, e todos os vereadores que entenderam a importância dessa matéria. Eu me sinto muito confortável em defender esse projeto. O vereador Renato Gesch, que também foi relator da matéria. Senhores, até então, os restos mortais do nosso poeta maior, Cruz de Souza, vereador Renato, estavam no Rio de Janeiro. Foi feita uma homenagem, quando trouxe aqui para a nossa cidade, e infelizmente está ali largado. Pergunto aos senhores se os senhores saibam onde estão os pertences de Antonieta de Barros, primeira deputada estadual negra do Brasil. Ali se encontra o colégio, que é um verdadeiro descaso. E alguns vão perguntar, mas, senhores, é importante, ou aquelas vozes que vão se levantar contrária ao meu projeto? O Brasil foi um dos países, o último país a abolir a escravatura. Com muito trabalho. E, infelizmente, essa história, vereador Luciano Formigueri, aqui na nossa cidade, nós não temos nem para contar da Antonieta de Barros e nem do Cruz de Souza. Que para aquela época, para o senhor ter ideia, vereador Luciano, eu sempre digo uma passagem do Cruz de Souza. O governo do Estado, naquela época, nomeou ele para ser promotor de justiça. E aí, Cruz de Souza pegou um ônibus aqui e foi até Laguna. Chegando em Laguna, procurou o fórum, a comarca de Laguna. E a recepcionista perguntou para ele o que ele queria. E ele levou na sua pastinha a nomeação do cargo de promotor de justiça. A recepcionista chamou o juiz. O juiz pediu para o Cruz de Souza esperar na recepção do fórum. Fez uma reunião com os servidores.
e no final do dia disse que Cruz de Souza não podia tomar posse. E por que ele não pôde tomar posse como promotor de justiça na cidade de Laguna? Porque não aceitavam ele, porque era negro. Os senhores sabem por que a figueira ela está no meio da praça? Porque naquela época os negros não podiam passar na frente do palácio, tinham que passar do outro lado da rua. Então são esses casos que devem ser resgatados e contados dentro desse museu, para que os nossos jovens possam entender o quanto foi importante aquelas pessoas que lutaram contra aquele regime do apartheid. 30 segundos, vereador Tiago. Então, vereador Lino Pérez, Vossa Excelência, que também tem a oportunidade de ser relator dessa matéria, conseguiu entender da importância, e eu espero que o prefeito possa sancionar e ainda na sua administração inaugurar esse museu. Esse museu é importante para a história da nossa cidade e para aquelas figuras que lutaram contra o preconceito. Eu penso sempre, senhor presidente, que quando essa casa... O vereador Tiago Silva pretende mais 5 minutos, então, para discutir o seu projeto. Quando essa casa traz um resgate, traz uma oportunidade de trazer esses temas, é muito importante. Eu apresentei esse projeto em 2017, vereador Lino Pérez. E foi um tempo em que vocês estão vivenciando a situação do país de hoje, onde o ódio, o clima de ódio que se instalou. Uma parte, vereador Pedrão. Vereador Tiago Silva, nós temos aqui no município de Florianópolis uma identidade, uma raiz negra muito forte, e esse projeto ele vem sim para valorizar toda a história que foi construída também pelas mãos de todas as pessoas que por aqui passaram. Valorizar a cultura negra é trazer para Florianópolis a sua história junto. Por isso, quero aqui ser parceiro de Vossa Excelência para que na discussão da lei orçamentária anual possamos fazer, vereador Tiago Silva, a emenda no orçamento que garanta a implantação do museu. Essa é uma emenda que, com toda certeza, vai fazer com que esse projeto de Vossa Senhoria, de fato, de Vossa Excelência, possa, de fato, sair do papel. Então, conte com este vereador em memória, não apenas do passado, não apenas do presente, mas também a memória para o futuro. Esse projeto é muito importante para a cidade de Florianópolis. Conte com o meu apoio. Obrigado, vereador Pedrão. E eu tenho entendido que um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto é uma realidade. E esse sonho, eu espero poder ainda um dia passar pela frente desse museu e agradecer os 23 vereadores que colaboraram para a aprovação, poder passar pela frente e dizer que contribuí, sendo que é uma contribuição muito pequenininha, mas contribuí. Porque a vida pública, infelizmente, nos dias atuais, é apenas de muito dissabor. É muito dissabor. Eu penso e pergunto aos senhores, quando saem daqui, muitos não querem nem retornar para o outro dia da sessão. Porque a gente vê, às vezes, brigas, picuinhas, coisas tão pequenas. Mas quando eu consigo aprovar um projeto dessa natureza, eu me sinto revigorado. Não esmoreço e volto a gostar da política. Porque a política ela tem um momento em que o ódio, a inveja, a raiva faz com que, inclusive, alguns parlamentares não conseguem entender a importância de estarmos aqui.
E esse projeto, vereador Marquito, é um projeto que me faz voltar a ter vontade da política. Uma parte, vereador Marquito. Parabéns, vereador Tiago. De fato, o tema e a importância de demarcar essas questões que estão colocadas no projeto são fundamentais. Dizer também o quanto que os negros e negras dessa cidade cada vez mais precisam estar e ter o parlamento como instrumento de visibilidade e, mais do que isso, de reconhecimento. Então, parabenizá-lo, dizer que essa casa precisa também das agendas positivas e aqui deixo aqui meu orgulho também de poder participar desse processo e da votação desse projeto de forma positiva. Eu penso, vereador Marquito, que mesmo quase 130 anos após ser sancionada a Lei Áurea, ainda temos uma dívida histórica e que, infelizmente, nos dias atuais, até apresentar um projeto desse nas casas legislativas, tem sido palco de ódio e raiva. Eu saio hoje daqui dessa casa um pouco mais feliz. E se amanhã não retornar, passarei pela frente e tenho certeza que fiz um pouquinho, porque nós só somos um grãozinho de areia, e contribuir com a história da memória negra do nosso município de Florianópolis. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Silva. Em discussão, projeto, vereador Lino Pérez. Senhor presidente, aos vereadores que ainda se encontram no plenário, com quórum baixo, aos telespectadores e à galeria. Bom, esse projeto, estamos acompanhando há algum tempo, estamos favoráveis ao projeto, vereador Tiago, e eu acho que é importante que nós, além da memória negra, que já foi colocada aqui com as várias justificativas, que a gente pudesse criar uma série de referência da cultura negra também, nesse sentido, né? Como mas, no entanto, nós temos que discutir, vereador Tiago, a localização que os movimentos negros, as entidades já discutiram que o Antônio Etibal seria o melhor local para isso, porque lá tem o nome da nossa única deputada negra, inclusive naquela época, de Santa Catarina, e é estadual, mas acho que é importante, porque hoje já tem uma movimentação para a LESC, e agora parece que está mudando novamente a orientação com o atual governo, mas que fosse um lugar central da cidade. Eu acho que o Durante Barros ele é simbólico nesse sentido. Mas também eu quero colocar que tem que ter uma política de preservação da memória negra, mas também da sua arquitetura e da referência. Porque, por exemplo, o memorial que o vereador Tiago levantou aqui do lado, no museu, está abandonado. Já foi motivo de discussão várias vezes. A prefeitura, o Estado alega que é problema da licitação, que deu um enredo judicial, mas, no entanto, o Cruz de Souza, que está ali, o museu, quer dizer, o Palácio Cruz de Souza, tem preservação, é um edifício de 300 anos, está muito mais preservado do que uma arquitetura moderna, que é a do memorial que está nos fundos, de 2010. Porque nós temos 9 anos e está deteriorado. Então, mostra que é um descaso com os maiores poetas do mundo, como Mallarmé e outros, que é uma referência a Santa Catarina, e mostra o desleixo de vários governos estaduais a respeito. Então, eu acho que é uma ação, vereador Tiago, municipal, mas nós temos que ter um lugar da memória, desse Museu de Memória Negra, que seja tenha uma centralidade e onde a população negra realmente transitou, que é no caso dessa zona, principalmente a zona leste da cidade, que depois subiu os morros. E Antônio Barros é uma grande referência para nós. Por isso, a escola Antônio Barros seria uma melhor proposta, que leva o nome dela. Depois de aprovar essa lei, fazer uma campanha, vereador Tiago, para viabilizar numa arquitetura antiga, que seria aquela escola ou outro lugar aqui no centro. Então, nesse sentido, eu estou pensando já mais além de como é que a gente pudesse implementar esse projeto, e com recursos próprios, ou recursos orçamentários, como levantou o vereador Pedrão, mas que a gente possa viabilizar
esse projeto, que ele é central para a nossa cidade. Vereador Lino. Que eu acho que é importante isso. Então, eu quero colocar aqui, que eu falo como arquiteto, mas tem várias partes, vários prédios vazios no centro da cidade que poderiam alocar a esse Museu da Memória Negra. Mas acho que aqueles que onde a população negra esteve, são escolas, onde que, no caso, Laulo Miller, por exemplo, os prédios de cima, ou os prédios na área central, são importantes para... O senhor me concede uma parte? Só porque a memória é do patrimônio material com o patrimônio imaterial. Então, nesse sentido que eu queria quero destacar, já nós viabilizarmos isso com talvez um trabalho conjunto com o governo do Estado, porque ele não se restringe a Florianópolis, ele é de Santa Catarina. Por isso, temos que fazer um trabalho combinado com o governo do Estado. Sim. Vereador Lino Pérez, eu agradeço a sua manifestação, que engrandece muito, inclusive a votação do dia de hoje, mas a gente tem que pensar, né, não só as emendas parlamentares desse vereador, mas se o senhor também puder contribuir com as suas emendas parlamentares, é muito bem-vinda, porque eu vou pedir para os 23, para que essa obra possa realmente sair do papel. Eu acho que a gente pode sim ajudar, né, a contribuir nas emendas, mas eu acho que isso que transcende os vereadores. É uma atitude do Executivo que gere sobre a cidade, planeja todo o território da parte central, que ele tinha que incluir no orçamento. Então, por exemplo, nós temos na LDO que acabou de passar, eu não sei, nós devíamos ter colocado, né, ali no LDO, ou falar com o prefeito de uma forma de, nos 25% que o prefeito tem para manejar o orçamento, pudesse, em homenagem à memória negra, em homenagem aos que construíram essa cidade, no trabalho, na época, do trabalhador escravo, e todas as referências que ela tem. 30 segundos. Mais 5 minutos. Que nós pudéssemos, junto com o prefeito e num trabalho junto com o Estado, ter uma reserva para restaurar aquele prédio ali, da Autoridade de Barros, por exemplo, ou um outro prédio, com um orçamento, os 25% do prefeito, que daria um belo gesto em direção a novembro, a LOA. Então, eu faço indicativo nessa direção. Mas, claro, se o prefeito não nos puser, é importante que nós realizássemos, talvez, todos os vereadores juntos, em uma emenda para ajudar a viabilizar esse museu. Mas esse é um esforço do governo municipal e estadual. Eu acho que devia ter uma emenda também orçamentária na LESC, também para ajudar, porque é do Estado que está em questão esse Museu da Memória Negra, que é uma memória que transcende Florianópolis, a memória da população de Santa Catarina, negra. Então, nesse sentido, quero colocar, mas é uma alternativa, sim, vereador Tiago, caso o município não assuma isso, nem o governador. Então, a gente pode, sim, realizar um debate, um esforço, para juntar uma contribuição de cada emenda de cada vereador, para viabilizar um prédio antigo aqui no centro, para restaurar. Agora, paralelamente a isso aí uma não elimina a outra, que é restaurar o memorial de que está aqui do lado do Palácio Cruz de Souza, que é uma vergonha isso, aquele memorial está abandonado por um problema judicial com a construtora, que até hoje não se resolve. Então, talvez com o novo governador tenha maior sensibilidade, o atual governador tenha maior sensibilidade, para a gente poder retomar a restauração do Memorial Cruz de Souza, junto com a memória negra do museu, que daria em outro local. Então, eu acho que é importante, a indicativo continua sendo a Escola Antônio de Barros, que abrigaria o Museu da Memória Negra, junto com, importantíssimo, um centro multicultural da atividade negra como um todo, aberto para a cidade, e também restaurar o Memorial do Cruz de Souza, que está aqui do lado, que está abandonado. Então, é isso que eu colocarei a contribuição, no sentido de nós avançarmos na implementação dessa lei, em termos orçamentários, para poder viabilizar essa proposta, não vai ficar uma lei morta, esperando que se viabilize em termos orçamentários. Muito obrigado, vereador Lino Pérez. Próximo vereador inscrito, vereador Renato da Farmácia, por 5 minutos. Renato Jeski. Vereador Tiago, nossos cumprimentos, primeiro pelo projeto de lei, pelo seu empenho, mas
assim como tem o Museu da História do Negro, nós também já procuramos aqui colocar a questão da Casa da Cultura Indígena. É fundamental o resgate da história de quem fez parte da história dessa cidade. O local que vai ser o museu não importa, vereador Lino. Nós precisamos que haja o museu. A mesma questão da Casa da Cultura Indígena, que é relegada sempre a segundo plano, é colocada, agora está colocado no terminal, nós precisamos ter dignidade a construir sempre uma casa que vai trazer o espaço de resgate. E a história do negro é um espaço de resgate. Além disso, é fundamental, vereador Lino, que nós tenhamos nessa cidade a história por onde o negro passou. E isso tem que constar no museu. Onde ele foi vendido, porque não é só falar de coisas boas, nós também temos que resgatar o que ele sofreu. Então nós temos que ter, onde é que ele foi vendido aqui na cidade? Onde é que ele apanhou aqui na cidade? Para onde é que ele fugiu? Essa história, ela é importante para ser contada nos principais pontos, fazer um mapa da história do negro nessa cidade. E isso pode fazer parte do museu. Nessa casa hoje nós apresentamos, que teve na CCJ, um projeto de lei que inclui as religiões na Coordenadoria de Igualdade Racial. Por que isso? Porque já é sem tempo que essa cidade precisa ter o Conselho das Religiões de matriz africanas. Vários assuntos precisam ser discutidos dentro do Conselho para que tenham um embasamento e principalmente, uma forma de se colocar junto ao governo municipal, junto à sociedade, com o respaldo de um grupo exatamente que pratica a religião de matriz africanas. E já encontramos hoje a primeira negativa. Então, o vereador Tiago pegou esse projeto de lei, que teve a questão da inadmissibilidade, para tentar salvar. Apenas para colocar a palavra religiões. Isso não vai causar despesa para o erário público, não vai criar problema na estrutura. Quando você fala, dentro da coordenadoria das várias situações que ela cuida, apenas colocar as religiões. Então, por isso que é importante o resgate do Museu do Negro. Eu não quero aqui, eu não tenho o lugar de fala do negro, eu sempre falo, eu com minha pele branca, eu não sei nada do que o negro sofre, mas eu preciso sim, como parlamentar e como político, eu preciso cerrar fileiras às situações que você vê diariamente. A questão da mulher negra que tem um problema seríssimo com relação à sua comunidade, a montagem da família, ao negro que sai antes da escola. Basta dizer que nós temos no país apenas 1% de advogadas negras. Esse é um dado estatístico real. Ora, vejam, meus senhores, o quanto é difícil de uma negra chegar a ser advogada. Então, a história do negro, ele tem que ser colocada dentro do museu, mas que também sirva de discussão e de balizamento para uma série de ações. Como eu tenho colocado a questão de montar a história do negro na cidade, a questão de você criar um conselho das religiões de matriz africanas, a questão, por exemplo, da igualdade racial, ela precisa ser discutida, precisa ser colocada. Vereador Lino, eu constantemente, quando vou no ambiente, eu já tenho por hábito hoje contar quantos negros tem. E olha que muitas vezes você vai numa audiência, num tribunal, ou numa palestra, e aí você tem que ficar procurando para ver quantos negros tem. É impressionante como o negro não é encorajado, como ele não é colocado de forma à participação. E essa é uma função que nós temos que ter. Nós temos que ter exatamente esse resgate. 30 segundos. Obrigado. Tanto do índio quanto do negro. Eu tive que brigar, sendo membro do governo, sendo líder do governo, eu tive que fazer uma briga, Vossa Senhoria sabe disso, para fazer a limpeza no dia do índio, onde o índio fica nessa cidade.
pela dificuldade e pela forma de discriminação que se tem. Então, eu espero que aqui hoje a gente possa dar mais um passo e que isso seja aprovado. Parabenizo o vereador Tiago e que essa casa possa fazer sua parte. Muito obrigado, vereador Renato. Próximo vereador inscrito, vereador Afrânio Beaupré. Bem, colegas vereadores, eu tenho dois comentários. Primeiro, a questão que eu queria chamar a atenção é separar um projeto de lei que cria um museu, seja qual for, ele é apenas um projeto de lei que cria a institucionalidade do museu. Ele não cria o museu, que é um passo subsequente. O museu precisa, certamente, de uma proposta, de uma concepção museológica. O museu, ele é um tema cujo o objetivo é a memória, Museu da Memória Negra. Veja, ele tem que ser pensado, trabalhado, concebido pela lógica dos negros. É muito estranho você ter um Museu da Memória Negra, não pode ser contada a memória não pode ser contada pela lógica do branco, ou seja, se eu fizesse aqui um paralelo entre a Casa Grande e a Senzala, quem tem que falar sobre a memória da Senzala, na perspectiva, é a Senzala. Fica muito estranho a Casa Grande descrever o que foi a escravidão, por exemplo. Quando eu estou falando de memória negra, aqui, certamente, o vereador proponente não reduziu a história, ou não reduz a memória negra à escravidão. Não é isso, não é um reducionismo, falou de negro, fala de escravo. Mas, no Brasil, não há como se pensar a sociedade brasileira com esse período da escravidão. E como é que isso aconteceu aqui em Florianópolis, especificamente. Mas, vai desde a comida, vereador Dal, da antropologia da comida, vai pela arquitetura, passa pela cultura, em geral, no sentido amplo da palavra, passa pela música, pela dança, pela capoeira, pela gastronomia, enfim, a ideia é de valorizar essa memória que tem que ser bem descrita, bem entendida, bem explicada. Vereador Tiago e depois o vereador Lino, por gentileza. Vereador Afrânio, não poderia deixar de cumprimentar Vossa Excelência, que engrandece esse projeto de lei, Vossa Excelência, que teve oportunidade, inclusive, de subscrever, relatar o projeto em algumas comissões. Vereador Afrânio, será que se o nome não fosse Colégio Antonieta de Barros, se fosse um sobrenome, um Bornhausen, uma oligarquia desse Estado, um empresário famoso, estaria naquele descaso?
Certamente não. Certamente não. Então, vereador Afrânio, por que eu quero e preciso que os senhores possam aprovar essa matéria? Porque é justiça social. É fazer uma correção na memória daqueles que contribuíram e que foram lutadores. Então, eu agradeço o seu pronunciamento. Vereador Lino, por gentileza. Podia solicitar os 5 minutos ali depois para a gente Sim, continuar. Vereador Gabrielzinho, A continuação depois. 5 por minutos? gentileza. Sim, não sei se eu vou usar, mas por gentileza. 5 minutos. Então, bom, eu acho que o vereador, parabenizo, porque eu acho que foi no cerne, na carne, né, do projeto. Exatamente é o que vai ser narrado, que história vai ser contada, entendeu? Acho que é importante isso, o enfoque que é dos novos tempos da museologia atual, que é a partir daqueles que sofreram, que no caso, a cultura negra. Então, só para lembrar, a sua fala vai bem na direção do que eu fui relator, mandei para o Conselho de Política Cultural, e lá disseram, o Márcio Fontoura, do seguinte, exatamente isso, que depois do aprovado, tem que chamar as comunidades todas, negras, para poder discutir uma forma participativa como é que vai ser esse museu, como é que vai ser contada essa história. E o vereador colocou muito bem, isso é fundamental, que seja contado pelos que sofreram, e não pela ótica do branco, por exemplo. Então, eu quero colocar que isso sintoniza na mesma direção do Conselho de Política Cultural. E destacar também que existe também uma lei chamada Casa da Cultura Negra, que também é outro ponto em paralelo a isso, a 79/77, de 2009, que tem outro processo também que foi aprovado aqui nessa casa, que até hoje está parado. Sim. Mas então, acho que a sua linha de raciocínio, vereador, ela é medular e central. Como é que vai ser montado esse museu depois? Então, acho que é lugar de fala. Sim, obrigado, vereador Lino. E eu quero só aproveitar, porque sempre que nós falamos da memória negra, eu quero dizer que ela também tem que ser trabalhada no momento atual, não só da história. Por exemplo, se nós viermos pelo sul do estado, passar por Criciúma, nós temos ali uma população negra forte. Laguna, Imbituba, Florianópolis, Itajaí, São Francisco do Sul. Eu estou citando alguns municípios porque são municípios que têm uma população negra expressiva. Mas por que isso? Por que foi nesses municípios? Não é por acaso. Isso tem a ver com trabalho, com economia. Em Criciúma, as minas, e em Imbituba, Laguna, o porto, trabalho braçal de embarcar e desembarcar mercadorias. Florianópolis, no período de comércio também, aqui, alfândega. Itajaí, São Francisco do Sul, Porto, Itajaí, Porto, Imbituba, Porto. Então, entender essa formação econômica, social, chamada formação econômica social, do nosso território. Então, esse museu, ele tem contar a história de Santa Catarina, dá para contar aqui. Boa parte da nossa história dá para contar. Então, eu chamo a atenção que não é uma questão, vamos dizer assim, só de justiça, de correção de injustiça. Né? Vereador Lino, gentileza. Não, é só para lembrar os quilombos também, né? Toda a religiosidade negra vai embora, né? Sim. Então, a história contemporânea, isso está levantando, sim, que é a visão mais atual da história. Isso, e para chegar aqui, nesse momento, a gente entender esse momento, né? Por que nós estamos assim, somos assim. Então, eu acho que ele é um projeto extremamente relevante, porque ele mexe com a nossa tradição, com a nossa história, ele mexe com a nossa economia, com a nossa cultura, e ele é importante, ele tem que ser viabilizado. Agora, é aquilo que eu falo, o gesto é de criar uma institucionalidade do museu. O museu, propriamente dito, é uma proposta que tem que evoluir, tem que ser trabalhada. É isso, senhor. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Marquito, por 5 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, a discussão do projeto ela é qualificada. Eu acho que, como ela foi construída a partir do autor, a partir das contribuições dos vários vereadores, a gente vem amadurecendo também a discussão. Até porque o projeto ele tem um mérito enorme, gigantesco e irrefutável. O mérito da proposição do vereador Tiago Silva ele é de ser aplaudido. Sim, precisamos ter um equipamento de uma casa de memória dos negros e negras dessa cidade. E conforme foi colocado pelo vereador Afrânio, a memória ela não é só de um passado remoto. A memória está sendo construída nesse momento. Quando a gente vê as batalhas de rima em toda a cidade, quando a gente vê esses jovens negros e negras, muitas vezes sendo tratados com um preconceito por estar expressando a sua cultura popular, através do hip hop, através da música, através dos seus corpos, isso é memória sendo construída. E isso tem que estar nesse processo. Quando a gente vê uma comunidade como o Quilombo Vidal Martins, lá no Rio Vermelho, reivindicando o seu território, isso é memória dos negros e negras dessa cidade. Quando a gente vê uma história de um centro-leste, ou o leste do centro, abandonado, a gente olhando para o passado, a gente ali tem a memória dos negros e negras dessa cidade. Então é fundamental esse equipamento, esse instrumento de garantia dessa memória enquanto espaço físico. E a lei, ela cria essa possibilidade, porém não garante oficialmente a estrutura, o prédio e o formato com que isso vai ser feito. É óbvio que nós temos vários instrumentos para isso, nós temos o conselho, de negros e negras na cidade de Florianópolis, temos uma coordenadoria municipal, que infelizmente não tem recurso para fazer suas atividades. Nós temos várias entidades representativas aqui em Florianópolis. É fundamental que a partir dessa lei se crie um espaço de debate dessa Constituição. Queria parabenizar, tenho certeza que o vereador Tiago Silva tem esse entendimento e esse procedimento. É fundamental também a gente avaliar aqui, enquanto Poder Legislativo, o quanto que a gente também tem iniciativas. Vocês sabem o meu esforço particular de garantir, através do orçamento, por exemplo, um restaurante popular em Florianópolis. E o vereador Renato colocou um projeto de lei para instituir o restaurante popular. Infelizmente, ele foi retirado por questão de inconstitucionalidade. Como a gente tem esse projeto de lei, que é a Casa da Memória Indígena em Florianópolis, que é necessário. Como nós temos a necessidade de outros equipamentos, que eu acho que a gente tem que fazer esse debate aqui enquanto Casa Legislativa. O quanto a gente consegue influenciar suficientemente para garantir esses equipamentos que têm uma relação direta com a cultura, com a memória, com a história e com as necessidades centrais e reais da atual população e da sociedade florianopolitana. Então, eu queria trazer esse tema também para a gente discutir. Adoraria poder ter aqui como autor um projeto de lei para garantir a segurança alimentar e nutricional através do restaurante popular. Inclusive, me proponho a gente fazer o debate aí, o vereador Renato, para rever esse tema e reposicioná-lo na Câmara Municipal. Diante da necessidade e diante dos tempos difíceis que nós temos, de ter essa garantia para toda a população, de forma igualitária, especialmente para aqueles que mais precisam, especialmente trazendo como instrumento de justiça social. Quero dizer também que esse espaço, esse equipamento de memória dos negros e negras é sim um espaço para discutir o racismo institucional e o racismo estrutural que tem na nossa sociedade. E que essa Casa de Memória ela tem que ser para minimamente reparar todos os impactos desse racismo estrutural na nossa sociedade, especialmente a sociedade florianopolitana, e que ele tem impacto direto nas manifestações desses negros e negras que aqui habitam nessa cidade e que tentam se manifestar e são sempre tratados de forma racista. Então, quero aqui parabenizar o vereador Tiago, votando favorável, e que a gente tenha mais possibilidade de expandir e estender esse debate qualificado, que é poder fazer esse debate. Então, parabéns, tenho meu voto favorável.
Muito obrigado, vereador Marquito. Próximo vereador inscrito, vereador Dalmo Menezes. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto do vereador Tiago, aqui eu quero pedir atenção um pouquinho do vereador Afrânio. Vereador Afrânio, o senhor lembra muito bem que nós denominamos, vereador Afrânio, o museu, onde era a casa, Câmara e Cadeia, em nome do ex-prefeito Sérgio Grando. Aqui, o vereador Tiago, ele cria o Museu Negro, de Memória Negra. Na verdade, não pode passar como fosse uma coisa pejorativa. E muitas pessoas podem entender, olha, aqui vai se reunir os negros. Não é isso. Não existe um espaço ainda, não existe uma casa, não existe uma denominação ou algum espaço físico, vereador Tiago, que possa ser ocupado. O senhor está criando aqui um museu, que eu acho louvável, e daqui vamos começar a construir esse espaço para a história, para contar a história do negro. E não, eu verifiquei, eu ouvi muito atentamente as palavras do vereador Marquito, quando ele fala na família Vidal, lá do Rio Vermelho. Nós temos certeza, eu, vereador João Luiz, que moramos lá, que eles estão no meio da nossa sociedade. Estamos, sim. Eles vivem na mesma escola, trabalham no mesmo lugar, eles têm seus espaços, como nós temos também. E às vezes, a gente cria uma discriminação. Eu vi agora aqui o vereador Renato falar uma coisa que eu posso discordar dele, a respeito, quando ele diz, chego numa reunião, eu vou verificar quantos negros tem. Para mim, isso não pode acontecer. Eu vou contar quantos tem. Por quê? Por que não pode ter mais branco do que negro numa escola, ou mais branco do que negro, ou mais negro do que branco? Qual a diferença? Por que tem que contar a quantidade de pessoas que tem ali, de uma origem, ou de uma raça, de uma comunidade, ou de outra? Então, isso, nós não podemos ter esse pensamento, porque acaba descriminalizando isso. Tá? A gente verifica quantas pessoas de bem que são negros. Parte, vereador. Eu vou conceder para o senhor em seguida. Quantas pessoas de bem negro, bem-sucedidas, e outras não tiveram a mesma oportunidade. Estamos aqui no nosso meio, o vereador Lino Pérez. Pessoa, vereador, professor universitário, teve dificuldade, vereador aqui da capital, não teve, então, não é que seja discriminado. Às vezes não tem oportunidade, pode vir de famílias carentes, como o branco também tem. Eu acho que nós podemos ter esse espaço aqui, mas não é um espaço para... Olha, ali naquele espaço vai ter uma reunião dos negros. Não é isso. É para contar a história... Vereador Tiago, depois... O senhor dá uma parte, vereador Claro. Dalmo? Eu só contei uma situação que aconteceu com o Cruz de Souza, para aqueles que acham que não tinham racismo naquela época. Ele foi nomeado pelo governador, foi tomar posse em Laguna e disseram, não, aqui você não pode ser promotor porque ele é negro. E essas histórias que têm que ser contadas no museu. Penso que no museu pode se abrir para rodas de samba que possam lembrar os carnavais que eram feitos, né, pela comunidade negra daqui da nossa cidade, que muitas das vezes, vereador Dalmo, eram proibidas, inclusive, de pisar no Clube 12. O senhor sabia disso? Em qualquer clube, vereador. Em qualquer clube era proibido, clube. vereador Fábio Braga. O que sobrava era o clube do 25 e no 15. E o 15 muito depois, que foi permitido os negros entrar. Então, senhores, é uma oportunidade daqueles que não conheceram a história poder conhecer essa história e os tempos ruins que elas levantaram também devem estar estampados nesse museu. Com certeza, vereador. Até eu não vou muito longe, no Rio Vermelho, bem no passado, quando tinha a festividades, existia 2 clubes. Hoje, não existe mais isso. Hoje a sociedade está muito envolvida, cresceu muito a mentalidade das pessoas, não existe mais essa discriminação. Pelo contrário, algumas pessoas provocam isso e acabam realmente criando essa discriminalidade. A sociedade, de modo geral, vereador Lino, vive tranquilo, não tem essa discriminação. Claro que tem alguns segmentos ainda
que se 30 segundos, vereador que Dalmo. viu, às vezes, prejudicados por isso, ou por não ter acesso, mas mudou muito, vereador Tiago, com relação ao passado e à data de hoje. Por isso, é importante criar esse projeto para saber da história, e não ser um espaço para negros, é um espaço para contar a história do negro do passado. Mas hoje, não, na minha opinião, para a atual situação, ele não diz mais a realidade, porque não existe mais essa discriminação hoje. Se existia, é muito pouco, em poucos segmentos. É isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Dalmo. Não havendo mais que querer discutir, dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto solicita aos vereadores que procedam à votação nominal eletrônica. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente Fábio. Não, só questão de ordem para anunciar que eu estou saindo. Tá? Que o Jean não se... Confio no meu taco. Começa. Quero ver segurar. Renato. Encaminhamento de votação? Encaminhamento de votação, vereador Renato da Farmácia. O PL encaminha pelo voto sim. Está encaminhado. PL? Não posso falar em nome do governo. Repise-se, PL. Vereador, está encerrada a votação. O projeto está aprovado em primeira votação. Senhor presidente, questão Pela de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu gostaria aqui de justificar a minha saída antecipada da sessão de hoje. Tenho compromisso na Universidade Federal de Santa Catarina, UFES, que agora às 18h30, são 18h30, então fiquei até o final desse primeiro projeto. Peço desculpa aos colegas parlamentares que ficam até o final sempre, assim como este vereador, mas hoje terei que me ausentar um pouquinho mais cedo, representando também este parlamento dentro da Universidade Federal. Então, agradeço, já peço licença e já justifico essa ausência do meio para o final da sessão. Registro, vereador Pedrão, e enalteça sempre o Poder Legislativo, vereador Pedrão. Pela ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho observado nas últimas sessões, quando o autor do projeto não se encontra, o projeto não vai para votação, nem para discussão. Segundo o projeto do vereador presidente ausente, vereador Roberto Catumiolo, então, provavelmente a ordem do dia acaba aqui, nesse primeiro projeto, certo? Fiz uma pergunta a você. O senhor está afirmando ou é uma pergunta? Uma pergunta. Eu vou tocar a sessão. O projeto vai à votação? Posso tocar a sessão? Se o senhor tocar a sessão, não, é porque se o projeto não for à pauta, eu já vou me ausentar agora. Não vai exatamente pelo acordo dos vereadores. Então, eu também me retiro da sessão, acabando a ordem do dia, fica explicações pessoais. O vereador também vai se ausentar por motivos pessoais relacionados à minha defesa. Registro, então, o vereador Maicon Costa. Senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcelinho, da Intendência. Senhor presidente, eu preciso também deixar a sessão nesse momento, porque eu vou representar esse Poder Legislativo na abertura da Feira da Esperança, aqui no Shopping Beira-Mar. Estão todos convidados e lá às 19 horas, por isso eu já vou me deslocar até o evento. Obrigado, vereador Marcelinho, pela representação da Câmara de Vereadores. Lembrando que a Câmara de Vereadores terá um quiosque novamente na Feira da Esperança. Inclusive, está com o cabelo cortado, na Feira da Esperança, perdão. Espero que todos os vereadores também estejam lá no quiosque, na Feira da Esperança. Vereador Maicon Costa. Repetir mais 15 segundos, dizer que quando as sessões são presididas por Vossa Excelência, a tranquilidade impera nesse parlamento. Espero te ver mais vezes nessa cadeira. Obrigado, vereador Maicon. Senhores vereadores, como mencionado, o segundo projeto da pauta não irá à votação pela ausência do vereador Catume. Sendo assim, solicito o adiamento por uma sessão. Vereadores concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunta ao senhor segundo secretário, vereador Gabriel Meurer, se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Senhor presidente, estão inscritos vereador Afrânio, vereador Gabriel Meurer, vereador Lino Pérez, vereador Marcelo da Intendência, mas acabou de sair, Marquito, Miltinho, Pedrão, que também acabou de sair, Renato da Farmácia, Tiago Silva e Vanderlei Faria. Vereador Vanderlei. Pode proceder ao sorteio? Vereador Tiago Silva, primeiro, pela ordem, vereador Dalmo.
Alô, senhor presidente, sendo este momento destinado a explicações pessoais, e eu não estou inscrito, eu estou me retirando também, tenho um compromisso agora na comunidade do Rio Vermelho, às 19 horas. Sou obrigado a me ausentar. Obrigado. Obrigado, vereador Dalmo. Vereador Tiago Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu subo aqui na tribuna para, ontem numa votação, vereador Renato Jeske, até achei que Vossa Excelência subiria na tribuna para parabenizar o seu senador Jorginho, foi votada uma medida provisória que vai poder fazer uma limpa, né, daqueles que estão sabotando a Previdência. Tem muitas pessoas recebendo, inclusive, subsídio do INSS, vereador Lino Pérez, irregular. Isso não pode acontecer. E isso, a medida provisória de ontem, vereador Lino Pérez, ela quer combater, inclusive, o que está errado, próximo de 8 bilhões de reais. Então, o senhor imagina pessoas que estão recebendo esses valores e que poderia estar indo para a educação, para a saúde, para a assistência social. E é uma pena, vereador Renato, que é só agora que foram fazer essas correções. Quanto tempo, quanto dinheiro foi desviado? Alguns perguntam assim, mas, meu Deus, esse Brasil é tão rico, mas infelizmente é assaltado, diariamente é assaltado. Não há controle dos gastos. Todo dia de manhã é uma mega operação de dinheiro que foi desviado. O senhor imagina, vereador Fábio Braga, se esse dinheiro fosse aplicado apenas na saúde, segurança, educação. Ontem eu lendo a matéria, 8 bilhões foram desviados por aposentadorias fraudulentas. E aí eu fico pensando, por que só agora foram fazer esse pente fino? Quanto dinheiro que deixa de ir para a saúde, segurança, educação, e um recurso que até então, os senhores, eu confesso que eu achei que esse tipo de coisa não acontecia no Brasil. Aposentadorias que não eram para estar sendo pagas, e essa medida provisória que foi aprovada ontem pode corrigir um rombo bilionário. Vereador Fábio Braga, vereador Milton. É uma pena, parece que as instituições não estão funcionando. Quando eu digo que tem que acabar com o TCU, TCE, deixa na mão do Ministério Público fazer a análise da aprovação das contas. É uma pena que esses órgãos parece que não estão funcionando, porque se está sendo desviado, é porque quem era para ser o fiscalizador, o TCU, o TCE, não funciona. Se funcionasse, esse dinheiro não estaria indo desviado. Mas eu faço uma provocação. A Câmara Municipal aprova o relatório do Tribunal de Contas. A Câmara Federal e o Senado aprovam o relatório do TCU. Não seria mais prático o Ministério Público fazer essa fiscalização e encaminhar para as câmaras e o Senado para aprovar? Essas casas de Tribunal de Contas, vocês sabem, é apenas para poucos,
é ex-deputado, ex-senador, ex-ministro. Não há um concurso, não há um critério. O critério é político. Se a palavra final é o critério político, deveria vir o 30 segundos, vereador Tiago Silva. relatório do Tribunal de Contas, encaminharia às casas legislativas, que dariam a palavra final, vereador Lino Pérez. Então, vem cá. Quem que está errando? O Tribunal de Contas? Porque todo dia uma matéria, não sei quantos milhões, e ontem 8 bilhões desse meu país foram desviados. Fica aqui a minha provocação, pedindo... Obrigado, vereador Tiago Silva. Vereador Afrânio, senhores vereadores, eu acabei não mencionando antes, nós temos 4 minutos para cada vereador. Perdão, a falha de não ter avisado presidente, antes. Eu Vereador declino Lela? da minha inscrição, até porque eu tenho um compromisso também no sul da ilha, onde o prefeito anunciou que hoje estará anunciando um lançamento de centenas de obras lá no sul da ilha, que o sul da ilha aguarda tão ansiosamente desse governo. Então, nós vamos lá conferir junto com a comunidade quais são essas obras e dar todo o apoio ao executivo, que, enfim, enxergou onde é que fica o sul da ilha e, de repente, agora a gente pode avançar no sentido do desenvolvimento lá com obras importantes de infraestruturas. Obrigado pelo acompanhamento, vereador Lela. Vereador Afrânio Bopré. Senhores vereadores, eu aproveito para pedir para o vereador Lela avisar o prefeito para ele sair um pouco antes do gabinete, porque senão ele não chega lá no sul da ilha em função do engarrafamento do elevado do Rio Tavares. Então, tem que sair com bastante antecedência o prefeito, né? Então, colegas, eu venho aqui, aproveitando, eu confesso o seguinte, que me preocupa, o que eu vou falar aqui, eu não tenho como provar, mas é uma informação que me chegou, que o prefeito Jean Loureiro tomou uma decisão de sair do partido do MDB, e parece que essa decisão é uma decisão já orientada, faz parte de uma estratégia de campanha que está sendo elaborada pelo marqueteiro de campanha que parece que já está trabalhando no sentido de orientar o prefeito Jean Loureiro. Então, faz parte de uma organização eleitoral, desde sair do partido. Até agora, sinceramente, eu não vi nenhuma nota pública, ele que gosta tanto de emitir nota, não vi nenhuma nota pública. Eu não vi a bancada do MDB na Câmara de Vereadores se posicionar politicamente frente à decisão que já foi anunciada pelo prefeito. Eu não vi os líderes, tanto o líder do MDB como o líder do governo, se manifestar. Tem um silêncio estranho, mas a estratégia da campanha, que passa desde o implante capilar até a desfiliação do partido, isso parece que está assim, ele está acelerado. A eleição é em 2020, mas ele só pensa naquilo. Só pensa naquilo e só se organiza para isso. É uma obsessão.
Então, eu venho aqui para, nesses 4 minutos, falar e me preocupar e pedir para o prefeito dar uma atenção na cidade, dar uma atenção nas ruas, nas escolas, nos postos de saúde, que deve dar uma atenção especial, cuidar mais da prefeitura e menos na estratégia eleitoral. É a minha manifestação na tribuna. Obrigado, vereador Afrânio. Em discussão, vereador Gabriel Meurer. Pela ordem, vereador Milton Barcelos. Presidente, peço que seja transcrito na íntegra o discurso do vereador Afrânio e também, se for verdade, caso a saída dele do MDB, fica o convite, caso ele queira ir para o Democratas o aceita com o maior prazer. O prefeito. Vereador Gabriel Meurer. Não pedisse, porra. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste até esse momento, reta já indo para o final da sessão, aqui em explicações pessoais. Subo aqui para falar sobre um evento que aconteceu na noite de ontem, lá no distrito de Santo Antônio de Lisboa, onde foi feito e anunciado um pacote de obras para aquela região, no montante de quase 8 milhões de reais, onde incluem várias vias importantes para aquela comunidade, para aquele distrito, como, por exemplo, a Rua Iside Dutra, que é uma via que liga Santo Antônio de Lisboa até a Barra do Sambaqui, que liga a Barra do Sambaqui ao Sambaqui, uma via que já vinha sido muito questionada pela comunidade há mais de 20 anos, com um calçamento totalmente precário, sem sistema de drenagem, com vários alagamentos em muitas partes da via e prejudicando muito o trânsito local. Então, o investimento, a obra, já está em pleno vapor. Hoje, acredito que dentro de 15 dias já deve estar sendo colocado a parte do asfaltamento do primeiro trecho, que deve durar aí mais, acredito, 1 mês e meio a 2 meses, depois iniciando mais um trecho de cerca de 750 metros, que ligaria a entrada da Padre Ró até o final daquela via, que é tão aguardada pela comunidade. Uma outra obra também anunciada, senhores vereadores, é aquela que em Cacupé, que é a via principal de Cacupé, a Haroldo Soares de Glavan, também bastante detonada, bastante danificada devido ao enorme trânsito, ao enorme fluxo de veículos que transitam naquela localidade. Para quem passa de Santo Antônio de Lisboa, vai até a SC 401, muitas vezes acaba passando por aquela via e também ela vai ser totalmente revitalizada, asfaltada, com drenagem, e uma importante via também, inclusive o calçamento daquela parte da Haroldo Soares Glavan, ela vai acabar servindo para poder calçar outras vias secundárias ali no distrito, como a Servidão Caravelas Douradas, como, por exemplo, a Servidão Cacupé, dentre outras também que necessitam de uma atenção especial por parte do Poder Executivo. E também uma outra obra importante que foi anunciada na noite de ontem, é a entrada de Santo Antônio de Lisboa. O vereador Afrânio conhece bem, ali para quem sai da SC 401, passa por baixo do túnel, que o professor dava aula ali no Sesusc, é aquela que vai do posto de gasolina até a praça Rodão da Rocha Pires. Ela vai ser totalmente repaginada, um asfalto que é desde a época do antigo governador, do antigo prefeito, agora não me recordo, mas está mais de 30 anos. Está mais de 30 anos também, ela merece uma atenção especial e a administração, ela está dando esse respaldo com novo asfaltamento, também a limpeza das calhas ali, que desce toda a água para aquela parte da região ali, central ali do distrito de Santo Antônio de Lisboa, e também ela vai ser uma importante via, inclusive com a revitalização ali da Bica, quem conhece ali, que é as antigas lavadeiras, também ali na descida de Santo Antônio de Lisboa, o vereador Lino, que é um amante da parte cultural também,
então vai ser também repaginado ali, então é bastante importante. Além de outras melhorias no distrito, como, por exemplo, a revitalização da Praça Macário da Rocha Pires, que é lá na ponta do Sambaqui, a da Getúlio Vargas de Santo Antônio, e dentre outras, muito obrigado, e dentre outras também, que serão contempladas aqui no distrito de Santo Antônio de Lisboa. Então, aqui fica o agradecimento e em público para a administração atual, uma vez que Santo Antônio de Lisboa ela sempre teve à mercê e esquecida por parte do poder público, independente das gestões, ele sempre teve esquecido e nunca teve essa atenção como está sendo feita por essa administração agora. Então, aqui agradeço em nome da comunidade e também como morador ali da região. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gabriel. Vereador Lino Pérez, por até 4 minutos. Bem, quero aqui a presidência, os vereadores que nos assistem aqui, Afrânio, João Luiz, Tiago, Renato da farmácia, no caso Fabrício, o vereador também Marquito, o vereador Miltinho, Gabriel, e nosso que está presidindo nesse momento, o vereador Fábio. Eu queria só destacar primeiro a continuação do pensamento, do comentário do vereador que me antecedeu ainda há pouco, vereador do PSOL, vereador Afrânio. Só quer dizer, vereador Afrânio, que, na realidade, você não sai de um partido para se limpar o passado. Porque a estratégia que tem o senhor prefeito é sair e se livrar da tradição de um partido que é fisiológico, que tem grande parte de corrupção nesse país. Então, isso não dá para se livrar e ir como se nada tivesse acontecido e limpar a ficha. Ele carrega junto também essa história para outro partido que for. Então, eu creio que é importante colocar nessa direção. Com relação a estiver aqui hoje, aos moradores do Alto Pantanal, que eu acompanhei particularmente há algum tempo, e quero aqui, eles anteciparam uma discussão que vai vir para essa casa, que é com relação a 1715, que saiu, voltou agora novamente, depois de uma discussão junto ao Conselho da Cidade, que é a 1715 de 2017, do senhor prefeito, e que tenta sistematizar, diminuir a insegurança jurídica do plano diretor e faz várias modificações que nós vamos nos debruçar aqui. Mas eu quero só destacar de que, no caso da reclamação do Alto Pantanal, elas colocaram aqui vários pontos, como a Ana aqui, que é incongruência de mapas que foram não aprovados na época do plano diretor, foram aprovados depois, de 3 semanas depois de ter aprovado aqui na casa, foram anexados mapas 2 vezes. Esses mapas ocorreram uma série de problemas, eles foram modificados. Depois houve modificação de 2 resoluções normativas para o senhor prefeito César Souza anterior, com 2 decretos anticonstitucionais. Isso gerou uma expectativa de metragem quadrada, chegou a 900 mil metros quadrados. Descaracterizou o plano diretor, que já era um Frankenstein. Se tentou, em 4 minutos, até 2017, corrigir isso, e nós esperávamos que, em julho daquele ano, naquele segundo semestre de 2017, pudéssemos resolver os problemas que a comunidade veio aqui hoje, e outras comunidades, resolver os problemas das incongruências do plano diretor. No caso deles, o topo de morro, que coloca como se fosse área de preservação, e eles são contra, porque lá tem ruas que datam dos anos 30 e alguns anos 80, que são ruas oficiais, e fora a construção lá em cima. Bom, tudo isso, infelizmente, foi sustado no STJ. Eu tinha esperança que no Conselho da Cidade pudesse discutir isso mais a fundo, de uma forma participativa. Infelizmente, não foi. Um conselho que tem problema de Constituição, mas, de qualquer maneira, este Conselho da Cidade discutiu em seminários temáticos, depois da retirada do 1715, e se aprofundou o debate da 1715, que agora está retornando, está nesse momento na CCJ. Então, a comunidade veio aqui, que eu fiquei informado de que não resolveu o problema deles no debate, parcialmente resolveu na 1715, e eles pedem essa casa que debata. Eu quero dizer que eu solicitei, por 3 vezes, fui reprovado nessa casa aqui, uma comissão, uma frente parlamentar para discutir o plano diretor, para resolver essa incongruência. E essa casa negou.
Então, esses problemas se arrastam e agora vou ter que resolver... 30 segundos, vereador Lino. Agradeço imensamente, senhor presidente, e agora vou ter que resolver essas incongruências, vários tipos que tem problemas de falhas, aqui nessa casa. Como mediamos essas particularidades que aqui vieram, que a comunidade hoje veio aqui reclamar, e ela tem uma base técnica, que ela estudou isso a fundo, já, entre a questão de preservação e existências pré-existências. Isso é uma contradição que nós temos no plano diretor hoje. Ao aprovar aqui a unidade de conservação, a própria Florânia flexibilizou as suas fronteiras para criar os parques. Então, nós estamos num debate nesse momento, como é que a gente vai resolver. Obrigado, vereador Lino Pérez. Agora, vereador Renato da Farmácia, que defende o pavilhão do PL. Senhores vereadores, hoje, 4 de junho, é um dia de reflexão para garantir a integridade e saúde de crianças e adolescentes. Eu quero dizer para vocês que hoje é o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. E aqui eu quero salientar uma ação do presidente Bolsonaro, que acaba com a multa no transporte de criança de cadeirinha. Isso aí não é uma agressão para a criança? Então, para comemorar o Dia Internacional de Crianças Vítimas de Agressão, o presidente disse que não precisa mais de cadeirinha. Então, parabéns ao presidente. Em 2016, nós tivemos 76.171 denúncias relativas à violência infantil. Em 2017, 84.049, portanto, um aumento de 10%. Negligência, violência psicológica, violência sexual. Existem 8 tipos de violências, conforme a Unicef. É violência física, tortura, violência psicológica, discriminação, violência sexual, negligência e abandono, trabalho infantil, tráfico de crianças e adolescentes. Existe o Disque 100, que é uma denúncia anônima e gratuita, 24 horas por dia. Além disso, ainda se tem um conselho tutelar. Então, nós precisamos acionar exatamente o que é disposto na sociedade para proteger a criança. Mas existe uma situação pior do que isso, vereador Gabriel. Um dos desafios no combate à violência infantil envolve a banalização da agressão, ou o que seja isso. Muitas vezes vem aquela história de que no processo, dá um tapinha na bunda, faz parte da educação, puxar a orelha educa. Isso são coisas que nós não podemos aceitar de forma nenhuma. E aqui eu quero falar como pai de 4 filhos. Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca bati em filho nenhum. E tenho verdadeiros exemplos como filho. Então, não tem a menor necessidade, não tem a menor utilidade. Dizer que agredir traz obediência e respeito é uma frase infundada, porque, na realidade, o que traz medo, insegurança e baixo estímulo da criança. Em 2014, foi promulgada a Lei Federal 13.010, a Lei O Menino Bernardo. Ela altera a redação do artigo 18 do ECA, que impute aos pais, familiares, responsáveis públicos, medidas socioeducativas. E proíbe também a utilização do castigo, o tratamento cruel, o degradante, como forma de educação. Então, eu venho a essa tribuna, entendo que amanhã, o dia 5 de junho, dia do meio ambiente, é um dia importante. Mas, hoje, 4 de junho, é um dia de reflexão, que não se deva agredir a criança de forma nenhuma. Nós temos que, fundamentalmente, muitas vezes, ao falar com uma criança, não podemos falar com o dedo em riste de cima para baixo. Pelo contrário, nós temos que falar com a criança se ajoelhando para que possamos olhar nos olhos. Nós não podemos falar de cima para baixo, porque numa sociedade como a nossa, que as dificuldades de educação são enormes, muitas vezes a família não dá conta, o resultado é que você espera que a escola melhore, não adianta, acaba, obrigado presidente, acaba na polícia. Então é fundamental que a gente
Compreenda a criança nas suas dificuldades, compreenda a criança nas suas falhas, inclusive. É permitido uma criança falhar, é permitido uma criança mentir, não tem problema. Nós, como adulto, é que temos que entender. Agora, agressão, nunca. Portanto, se tiver alguma criança me ouvindo aqui, diz que sim, porque aí você pode reclamar do seu pai, da sua tia, do padrasto, da madrasta, ao eles levantarem a mão para você, ou que façam alguma violência psicológica. Obrigado, vereador Renato. O último inscrito, vereador Miltinho Barcelo. Pela ordem, vereador Marquito, perdão. Depois, vereador Miltinho como último. Tempo quase esgotado. Vereador Tiago Silva. Senhor presidente, fazia tempo que eu não via o vereador Renato Jeske fazendo um discurso com tanta propriedade em defesa da criança. Isso nos emociona, porque a gente conhece o vereador Renato, às vezes até discutimos aqui no plenário, mas quem conhece o pai Renato e o farmacêutico Renato, sabe o tamanho do coração dele. E hoje, vereador Renato, o senhor fez um pronunciamento com tanta propriedade, com tanta emoção, em que essa casa, muitas das vezes, por brigas políticas, por rivalidades ideológicas, acaba deixando despercebido alguns pronunciamentos que emocionam a gente. Vereador Renato, eu gostaria que constasse na íntegra esse belíssimo pronunciamento e que Vossa Excelência possa subir mais vezes em defesa do direito da criança e do adolescente. Obrigado, vereador Tiago. Fica registrado na íntegra a palavra do vereador Renato da Farmácia. Vereador Marquito, por até 4 minutos. Obrigado, senhor presidente, pela compreensão. Senhores vereadores, eu trago 2 temas fundamentais para a cidade de Florianópolis, inclusive me dirijo aqui ao próprio líder de governo pela importância dos 2 temas, que é ao fim ou a transferência da Eletrosul para o Rio Grande do Sul e, senhor presidente, o fechamento da agência dos Correios do Sul da ilha. São 2 temas que eles apresentam, na linha um pouco do que o vereador Renato Jeske colocou, eles apresentam esse processo de privatização, o processo de terceirização e o processo de um Estado, uma política de diminuir o Estado. E isso tem um impacto diretamente na nossa cidade. Eu gostaria, inclusive, o prefeito Jean Loureiro deveria entrar nesse debate e se posicionar contrário à transferência da Eletrosul. Deveria também se posicionar contrário ao fechamento da agência dos Correios do Sul da ilha, a única agência do sul da ilha dos Correios. Eu trago aqui, enquanto parlamentar, que estamos fazendo um movimento, se posicionando, tem um requerimento que o vereador Lino colocou, um requerimento que eu e o vereador Afran também assinamos, referente ao fechamento da agência dos Correios. Os 2 temas eles têm correlação. O impacto financeiro negativo para a cidade, se toda a base hoje da Eletrosul for transferida, é quase R$1 milhão por mês que são deixados de ser investidos na cidade de Florianópolis, somente com as transações desses funcionários. Tem um impacto enorme na dinâmica de ocupação de hotéis, na dinâmica de sistemas de saúde privados, tem um impacto direto na questão de educação privada e um impacto direto na sociedade de Florianópolis. A nossa única autarquia federal instalada na cidade de Florianópolis, que tem um impacto direto na história do desenvolvimento dessa cidade e que a gente tem sim que se posicionar contrário a essa transferência da Eletrosul para Rio Grande do Sul, e gostaria inclusive de a gente se posicionar enquanto uma moção de repúdio, colocar aqui um posicionamento do Parlamento Municipal e também estimular e provocar o chefe do Executivo, do prefeito Jean Loureiro, de se posicionar nessa conversa que tem acontecendo. Hoje pela manhã eu vi na CBN, inclusive, a posição do governador Moisés. Ele não fala de garanti-la em Florianópolis, mas se garantir em Santa Catarina. E isso é importante que o prefeito municipal se posicione para que seja garantida em Florianópolis a Eletrosul e todo aquele instrumento que nós temos aqui na cidade, importante. E gostaria também de trazer o tema do fechamento da única agência do sul da Ilha dos Correios.
fundamental que aquela agência permaneça lá. Grande parte, ou quase toda a parte do sul da ilha e de parte do centro utiliza aquela agência, com muita garantia dos serviços prestados com qualidade, e que é inaceitável que seja fechada aquela única agência. A agência fica hoje dentro dos prédios do Bistec, na Costeira, é uma agência utilizada por toda a comunidade do sul da ilha, e queria aqui relatar esses dois pontos, que são pontos fundamentais. Nós não podemos deixar com que o parlamento não faça essa discussão, não apresente para a sociedade esse risco que nós estamos correndo. Ele tem um impacto econômico, social, na dinâmica da cidade, tem um impacto e dessa política de privatizações, essa política que está sendo colocada hoje pelo governo federal e que impacta diretamente nas nossas vidas. 30 segundos. Por isso que é fundamental a gente entender que toda a política nacional ou estadual, ela tem uma relevância e um reflexo direto na população de base local do município. Por isso, temos que ter um entendimento global da política e estarmos nos posicionando. Quero aqui relatar que sou contrário a esses dois movimentos, a retirada da Eletrosul e o fechamento ali da agência dos Correios do Sul da Ilha, que fica no bairro da... Eu preciso só de um minutinho. Um minuto, vereador Renato. Presidente, eu queria aqui elogiar as palavras do vereador Marquito, que antecipou o meu discurso de amanhã, e dizer novamente, eu não quero aqui ficar falando do Bolsonaro, mas o que acontece? O Onix, que é o carro-chefe do presidente Bolsonaro, é do Rio Grande do Sul. Então, a empresa que tem uma dívida enorme, tá, do Rio Grande do Sul, é que vai encampar a Eletrosul. Isso é um absurdo. Presidente, isso é um absurdo economicamente. A empresa que deve e tem prejuízo vai encampar a Eletrosul, que dá lucro. Tem que ser o contrário. A Eletrosul é que tem que pegar a empresa do Rio Grande do Sul. Mas como o Onix, que é o secretário do presidente, é do Rio Grande do Sul, nós estamos tendo uma perda política, e eu só vi até agora o senador Jorginho Melo se levantar contra isso, e com bastante argumento. Portanto, e, claro, aqui nós temos que, na cidade, a começar pela Câmara Municipal, nós temos que se posicionar e fazer um documento. Assina embaixo, vereador Marquito. Questão de ordem. Só um minutinho, vereador Tiago. Vereador Marquito, que bom que o senhor traz de novo à baila esse tema. Antes de eu me licenciar, acho que foi meu último discurso na tribuna, foi exatamente esse assunto, o vereador Lino se lembra, de maior relevância, na época ainda estava muito obscuro, e eu sou testemunho ocular, vereador Renato. O senador Jorginho Melo foi o primeiro senador a receber a comitiva dos sindicatos, inclusive eu pude participar dessa reunião, mas de igual sorte, assim, eu tenho visto com ótimos olhos o movimento de toda a bancada federal de Santa Catarina em Brasília. Eu tenho visto o movimento da deputada Carmen Zanotto, vários deputados se mobilizando, o vereador Esperão de Amin, se não me engano também, a bancada, o senador Dário Berger também, eu tentei conversá-lo, levá-lo a todo o sindicato lá, não consegui conversar com ele, mas assim, ó, eu tenho visto um grande movimento da bancada catarinense e dos senadores nesse tema, que eu repudio de maior relevância para o Estado de Santa Catarina, mas, sobretudo, para Florianópolis, que foi meu post no meu Facebook, a Eletrosul é nossa e ninguém tasca, né? Nós vamos ganhar essa batalha e daqui ela não sai. Vereador Tiago Silva, vereador Lino Pérez. O vereador Renato, acho que cometeu uma injustiça. Primeiro, acho que essa casa, Vossa Excelência foi pioneiro em trazer esse assunto, antes da sua licença. Vereador Renato Jéssica, acho que a gente tem aqui a oportunidade de apresentar uma moção de todo o parlamento, né, uma moção conjunta, porque a Eletrosul, eu não vou falar nem dos trabalhadores que aqui estão, mas do impacto social, o trabalho social ambiental da Eletrosul. E para não fazer injustiça, senhor presidente, o presidente do Fórum Catarinense, deputado Peninha, agendou uma audiência com os 16 deputados federais e os 3 senadores, com o governador Moisés. Tem que fazer justiça, o governador Moisés já esteve em Brasília, pedindo pela Eletrosul para ficar aqui. Obrigado, vereador Tiago Silva. 20 segundos para o senhor terminar? Se o senhor for conciso. Senhor presidente, a gente não pode, vereador Renato, deixar de citá-los, os 16, os 3 senadores, o governador. E eu não tenho dúvida que, com a sua ligação, o prefeito também vai entrar nessa campanha.
Vereador Lino? Não, é só para protocolamos, para assinar com todos os vereadores, para que na tribuna, hoje nós queríamos na tribuna livre, não foi possível, mas que abrisse um espaço de 10, 15 minutos para sinergia, o pessoal da campanha pudesse falar na tribuna, explicar todo o impacto que eles têm, todo o estudo disso, nos próximos dias, junto à presidência, né, o vereador Catume, se é possível, se o senhor puder encabeçar isso, nós juntos pedir um espaço para eles falarem aqui na tribuna. Né? Acho muito importante. Vereador Fabrício Corrêa. Caminhamento da nossa sessão, presidente, se me permite fazer o registro aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com Vossa Excelência neste plenário, que comporta 23 vereadores eleitos em Florianópolis para tão bem representar o povo. Claro que alguns deixaram a sessão de hoje sob justificativa, mas os que aqui estão permaneceram até o final desse evento promovido por essa casa, para que possamos aqui fazer a troca de ideias, de debates amplos, de interesse coletivo, de anseios da sociedade, para que, de fato, eles possam ser atendidos. 8 vereadores, incluindo quórum mínimo, olha aí. A TV Câmara nos mostra agora, ao vivo, para o nosso telespectador, os vereadores que honraram o compromisso hoje de permanecer, salvo aqueles que justificaram a sua saída, mas aqui estão 6 com Gabrielzinho e Vossa Excelência, 8 vereadores, e assim eu gostaria de fazer esse registro. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fabrício Corrêa. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 5 de junho. Cortaram meu microfone.